Para sacerdotes antigos e os magos antigos, os sacerdotes celtas, diziam que palavra tem poder, que nome tem poder. É isso que nos diz antigas ciências, como por exemplo a cabala, a geomancia, né? E a gemátria, que soma as letras do nome, do dia, enfim, dá um valor aos nomes. A Bíblia está cheio desses exemplos de mudanças de nome por causa de missões, por causa de valores, por causa de metas. O ser humano moderno, ele, por causa da publicidade, ele costuma nomear as coisas e isso dá, muitas vezes dá sorte quando ele nomeia direito, mas na maioria das vezes, por causa dos interesses econômicos, materiais, financeiros, capitalistas, dá muito azar. Como no caso dessa pandemia. Nomear um vírus com o nome de coronavírus, de coroa, isso deu um poder oculto ao vírus ainda maior. Depois nomearam os efeitos dessa doença de Covid-19, dando um número. 19 no tarô é o arcano do Sol, o número do Sol, o planeta que rege esse ano. É o ano anterior, mas é o signo do Sol que rege 2020. Então as pessoas costumam dar nomes, fazer marcas, como o remédio da cloroquina, que por causa de tanta ganância e tanta ambição, ela até poderia prestar para o que os seus defensores estão defendendo o uso. Mas é tanta energia envolvida de prós e contras, disputa política e tudo mais, vaidades, ambições desmedidas, que ele acaba matando muitas pessoas, mais do que salvando, causando maus irreversíveis. Os cientistas costumam nomear furacões, tempestades, dar nomes, e veja que cada vez que vem um furacão ele vem mais violento, é como se eles fizessem uma lista esperando um outro para chamar por um outro nome. Deram até nomes de mulheres, né, aos furacões, como ficou conhecido no Brasil o furacão Katrina e outros furacões que passam nos Estados Unidos constantemente. Então as pessoas têm que parar essa mania de dar nomes às coisas. O vírus, ele é um vírus e poderiam ter dado talvez um número, 4562, 45, enfim, um exemplo que eu estou dando, sem nomear, dá um nome, ainda mais um nome de corona, de coroa, como se ele fosse acima, o rei dos vírus. E esse tipo de coisa dá azar. Nós estamos numa era de purificação kármica, numa era de Yurimá, Omulu, uma era de 36 anos do ciclo de Saturno, onde tem uma conjunção poderosa na casa 12 do Brasil e no mundo, agindo em Capricórnio, um signo de poder que mexe com as lideranças, e por isso nós vemos líderes totalmente perdidos, se debatendo, se contorcendo sem saber o que fazer. Porque eles nomeiam tudo, eles nomeiam blocos políticos, eles nomeiam dinheiro, e eles são escravos de marcas, eles são escravos de publicidade, eles são escravos de metas gananciosas, e isso acaba gerando azar. Então, chamar por coisas boas, por nomes bons, é um antídoto muito poderoso, porque o nome tem poder. E como diz no início, era o verbo era Deus, o verbo estava com Deus, então o nome tem poder. E é a palavra que forma as coisas, que dá poder às coisas. Quando você chama alguém de mito, isso tem efeitos apenas maniqueístas, psicossomáticos, inconscientes. Uma pessoa que não merece, não é um deus, não é um herói, não é um super-humano que mereça ser chamado de mito, então o seu governo se transformou realmente num mito. É um mito dizer que ele governa, é um mito dizer que ele é honesto, é um mito dizer que ele é competente, é um mito dizer que ele é patriota, é um mito dizer que ele combate a corrupção, é um mito dizer que ele vai salvar o Brasil, é um mito dizer que ele formou um bom governo, e esse mito vai consumi-lo mais cedo ou mais tarde. O mito gera azar. Os mitos geralmente são para coisas que são e não são, que foram e não foram, que pareciam ter sido, mas não foram, que são apenas no plano do metafísico,
que são no plano da simbologia e geralmente simbologias ruins.